Olá, tudo bem? Meu nome é Arlon Galvão e o vídeo de hoje vai ser falando sobre qual corretora escolher para investir. No caso aqui, eu vou falar qual corretora eu escolhi para investir, independente se é em renda fixa, em renda variável, mas também irei colocar aqui para vocês um pouco mais sobre as corretoras que eu selecionei, mostrando um pouco sobre o custo de cada uma e o que eu acho do que eu já testei de algumas delas, beleza? Então, para iniciar, caso você não saiba, uma corretora de valor nada mais é do que quem faz a intermediação da sua ordem, né? Da sua compra de ação ou da sua compra de um CDB, de um tesouro direto. Você sempre precisa estar vinculado a alguma corretora de valores para que ela possa fazer todo o registro e enviar isso para a Bovespa, para o Tesouro Direto, e é quem vai ali custodiar esses papéis, essa documentação. Então, ela nada mais é do que realmente uma intermediadora entre você e os seus investimentos. Isso quer dizer que não necessariamente você precisa ficar vinculado à mesma corretora a vida toda. Se em algum momento você quiser mudar, alterar de uma corretora para outra, você pode fazer a portabilidade do que você tiver nessa corretora para uma outra corretora. Isso acontece de forma normal e simples, e caso você queira, você pode ver na corretora que você utiliza, que você vai encontrar sobre essa questão da portabilidade. No Brasil temos diversas corretoras de valores e eu vou citar aqui para vocês algumas das que eu conheço e outras que eu já pesquisei e que com certeza vocês já ouviram falar em algum momento. Eu pesquisei aqui sobre 7 corretoras e é sobre elas que eu vou trazer para vocês um pouco mais. Então vamos lá. XP Investimentos, Rico, Clear, Isinvest, Modal Mais, BTG Pactual, Banco Inter, são algumas das corretoras de valores que temos hoje aqui no Brasil e eu acredito que sejam as maiores. Se não as maiores, as mais conhecidas. Então, para começar, vamos falar sobre as corretoras que eu escolhi utilizar durante a minha vida de investimentos. A primeira corretora com a qual eu tive contato foi a Isinvest, principalmente para investir em renda fixa. Então, é uma corretora que eu gostei muito para renda fixa, principalmente quando você está em busca de alguns CDBs com mais rentabilidade. Eles realmente têm um book de ofertas de CDB muito interessante e aí foi uma das corretoras que eu utilizei. Já pensando de uma forma mais geral, não só de renda fixa, mas pensando um pouco já em renda variável, eu gostei muito da plataforma da Rico. É uma corretora de valores que pertence ao grupo XP. Eu gostei muito da interação dela, do portal dela ali, daquela experiência do usuário. Ela tem taxa para você fazer aquisições de ação, como eu vou falar daqui a pouco, principalmente para questões de tesouro direto, alguns CDBs, parte de renda fixa e fundo imobiliário. Vale muito a pena utilizar a Rico. E no caso, já para as questões de renda variável, falando um pouco mais em relação a ações, eu escolhi a Clear, que também é uma corretora do grupo XP, principalmente porque ela é uma corretora taxa zero. Você não paga taxa de custódia, você não paga taxa de corretagem, e isso acaba influenciando muito, principalmente quem está começando, quem está investindo valores pequenos a cada compra, porque você não vai ter uma taxação alta, na verdade você vai ter zero de taxação nesse caso, e com isso você não vai precisar ter uma rentabilidade alta para poder pagar só essa taxa que você pagou. Então, por exemplo, se você está fazendo uma compra de R$1.000 em ações e você faz em uma corretora que te cobra R$10, isso representa muito pouco, isso representa 1% apenas. Então, quando a sua ação valorizar 1%, essa taxa já está paga. Agora, quando a gente está falando de você comprar R$20 em ação e você pagar R$10 de taxa de corretagem, você necessita que a sua ação valorize 50% só para pagar a taxa de corretagem. Então, para quem está investindo, para quem está iniciando essa caminhada, eu realmente recomendo que você procure soluções com uma taxa de corretagem zerada ou muito pequena, beleza? Então, vamos ao ranking que eu criei aqui. A gente vai começar da que eu julgo ser mais cara. Na verdade, a que é mais cara nesse caso aqui, mas provavelmente também ela te dá algumas funcionalidades, algumas situações que as outras não vão possibilitar. Mas a gente está falando aqui realmente apenas da questão de custo. Então, em sétimo lugar, ficou a XP Investimentos. Ela não cobra nada para você investir em renda fixa, então seja tesouro direto, CDB, LCI, LCA, beleza? Já para fundos imobiliários também ela é uma corretora que não cobra taxas. Isso é muito interessante. Agora, quando nós começamos a mudar um pouquinho, estamos falando em ações, se você faz apenas uma aquisição por mês, você vai pagar R$18,90 por cada ordem que você enviar. Em sexto lugar está a BTG Pactual, e assim como a XP Investimentos também não cobra nada em renda fixa
e nem em fundo imobiliário. O diferencial, no caso, se torna a cobrança das custas em relação às ordens por ação. Da BTG Pactual, isso já cai para R$ 7,90 por ordem. Saiu de R$ 18,90 e já caiu para R$ 7,90 por ordem. Em quinto lugar, fica a Rico Investimentos, a corretora que eu utilizo principalmente para fundos imobiliários. Ela, no caso também de renda fixa e fundos imobiliários, não cobra nada de taxa. E quando a gente fala em questão de ações, ela cobra R$ 7,50 por ordem. Em quarto lugar, fica a Easy Invest. Ela, assim como todas as outras, não cobra nada em renda fixa nem em fundos imobiliários. E quando a gente está falando de ações, ela vai te cobrar R$ 2,49 por ordem de compra de ações fracionadas e R$ 4,99 por ordem normal, quando você compra um lote de 100 ações. Em terceiro lugar, ficou a Modal Mais. Ela, assim como as outras, também não cobra nada em relação ao Tesouro Direto e fundos de investimentos imobiliários. E já na parte das ações, ela cobra apenas R$ 2,49 por ordem. E as próximas duas que eu vou falar, elas se igualam muito nisso. Então essa diferenciação de qual ficou em primeiro, qual ficou em segundo, se deu principalmente pela usabilidade que eu experimentei. Então a experiência que eu tive, beleza? Em segundo lugar, ficou o Banco Inter, que assim como todas as outras também não cobra nada em renda fixa nem em fundos de investimentos imobiliários e também não cobra nada em ações. Então você não vai pagar por nenhuma ordem que você enviar. Isso é muito interessante, é realmente uma solução para você que está tentando reduzir seus custos desnecessários para que seus investimentos tenham retornos ainda melhores. Então eu recomendo também utilizar. Eu já cheguei a experimentar, mas no caso eu acabei optando pela corretora que ficou aqui em primeiro lugar, que no caso foi a Clear. A Clear, assim como a Rico, também é uma empresa do grupo XP, e o grande diferencial dela é que ela cobra taxa zero, no caso, em todos os investimentos. Então, em renda fixa você também não vai cobrar nenhuma taxa, em fundos imobiliários você não vai pagar nenhuma taxa, por isso, em ações também, seja se você está comprando lote fracionário ou lote padrão, você não vai pagar nenhuma taxa de custódia, nem taxa de corretagem pelas suas movimentações, pelos seus investimentos. Além disso, eu também gostei bastante do home broke deles, não é aquele home broke tradicional, então ele é um pouco mais visual, assim como também é possível ter na Rico, só que um pouco diferente. E eu gostei dessa usabilidade, essa simplicidade, essa forma fácil de poder controlar os seus investimentos. Além do mais, eles têm algumas situações ali que facilitam você ver a evolução patrimonial. Isso eu achei bem legal e por isso ela fica aqui com top 1. Essas foram as 7 corretoras que eu escolhi aqui para avaliar. Caso você utilize alguma dessas corretoras que eu não mencionei, deixa aqui embaixo nos comentários qual corretora você utiliza, por que você utiliza ela, e aí a gente vai poder conversar um pouco mais e ter uma discussão saudável em relação a isso. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like aí para fortalecer, ajuda muito que o canal possa ser recomendado para outras pessoas e elas tenham acesso a esse mesmo conteúdo que você está recebendo. Se puder também compartilha com seus amigos, vai ser muito importante para o crescimento do canal e para que eles possam ser mais informados também. Então é isso, até mais!